Estamos de volta. Hoje conversando com o Felipe Menescal, que é gerente técnico e de eventos da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais. Felipe, a gente estava falando de classes. Nas outras deficiências, a gente tem classificação por deficiência, né? Tem pessoas que têm um braço, tem outro que não tem os dois braços, tem outro que não mexe a perna. Então aquilo é classificado para não haver uma diferença grande dentro da piscina, por exemplo, que é o mais clássico, né? No caso do futebol de cego, não existe isso, porque todos são cegos. Todos são cegos, tá? Todos como eu falei, somente atleta B1, completamente cego, que pode jogar futebol de cegos. A gente tem uma outra modalidade de futebol para deficientes visuais, que é o futebol B2, B3, que a gente chama. Não é um esporte oficialmente paralímpico, mas a gente realiza alguns eventos aqui no Brasil. Daí joga os atletas com a classificação visual B2 ou B3, que são que tem percepção de vulto e percepção de luz, como eu falei no bloco anterior. Mas existe diferença de classes para participar da Paralimpíada? No futebol especificamente, não. Só pode participar do futebol quem é atleta B1. Tá. A Entendeu? pessoa Por chega. exemplo, Por por não. exemplo, por exemplo, na nossa outra modalidade aqui, o goalball, como eu já citei, o goalball joga todos os deficientes visuais, B1, B2 e B3. Tá? Daí eles podem jogar na mesma equipe. No futebol, a gente está falando exclusivamente de futebol para cegos aqui. Tá. Então é uma classificação só. Uma classificação só. E o futebol para cego, essa única classificação é um time que pode participar de Paralimpíada e todos são iguais, todos os países do mundo têm a mesma regra. Exato, exatamente. Agora, como é que uma pessoa que é cega e ela gosta de futebol, ela tem interesse em integrar a seleção brasileira de futebol de cegos, o que ela tem que fazer? Ela tem que procurar vocês, tem que mostrar aptidão, tem que levar uma receita médica dizendo que é cego, o que tem que fazer? Então, para participar do futebol de cegos, primeiramente a pessoa ela tem que procurar na sua região, na sua cidade, quais são as associações, equipes, institutos que têm a prática do futebol de cegos, para ela começar a se envolver com essa equipe, começar o treinamento nessa equipe, participar das competições regionais e nacionais que a confederação organiza. Nessas competições, ela poderá ser avaliada pela comissão técnica da seleção. Ela se destacando, ela é convocada para a seleção e passa a fazer parte da seleção brasileira. Mas bom, a gente pode dizer aí que a concorrência hoje para a seleção de futebol de cegos é muito grande. Então, o primeiro passo é esse. Se ele não conhece nenhuma equipe, associação, instituto, próxima residência, a cidade dele, ele pode fazer contato aqui com a confederação, que nós vamos indicar qual é o local mais próximo dele que ele possa estar praticando o futebol para cegos. Bom, seleção brasileira, a gente conclui que tem gente participando de todos os estados. Em todos os estados brasileiros existe uma seleção estadual ou existe um time campeão, existe campeonatos estaduais? O calendário é feito da seguinte maneira. No primeiro semestre, nós realizamos 3 eventos regionais, que são o Regional Sul-Sudeste, né, com as equipes aqui do Sul e do Sudeste, o Regional Nordeste e o Regional Centro-Norte. Desses 3 eventos, todas as equipes podem participar. A inscrição é livre. Desses eventos, classificam-se para Campeonato Brasileiro Série A e Série B, que são realizados sempre no segundo semestre. Então, não são seleções regionais nem estaduais, são equipes. Por exemplo, São Paulo aqui tem 3, 4, 5 equipes. João Pessoa também tem 2, 3 equipes. Não necessariamente é uma equipe por cidade ou estado. Ou podem ter várias equipes de alguma determinada cidade. Então, faz-se um campeonato brasileiro, que é um campeonato de regiões, onde participam times, não é seleção do estado, participam times, e os campeões, obviamente, recebem um troféu e ali fica o pessoal que fica de olho, né, nos melhores atletas dessas equipes. É isso aí. E aí eles são selecionados para treinar na seleção brasileira. Isso aí, Roberto. Perfeito. Aí o treinamento é mais forte. Aí já muda o perfil, né? Hoje em dia os atletas, acho que não falando só do futebol de cegos, mais uma vez, até recente, pouco tempo atrás, ainda tratava-se com diferença atleta paralímpico e atleta olímpico, né? Hoje em dia o atleta paralímpico ele tem que ser tão atleta quanto o atleta olímpico. Não adianta ele só se empenhar na hora do treinamento dele no futebol de cegos e ele não ter uma vida pessoal de atleta, não ter uma nutrição de atleta,
não tem um descanso de atleta, não tem uma preparação toda de atleta, não tem uma suplementação alimentar de atleta. Então, hoje, se você quer ser um atleta paralímpico de alto rendimento, você tem que ser atleta ao pé da letra, o tempo inteiro. Atleta por inteiro. Por inteiro. Não tem jeito. Não dá para ser. Não pode Não sair dá da para quadra e tomar uma cervejinha. Não dá. Tudo tem sua hora, né? Quando tiver de férias, cada um pode fazer o que achar mais correto. Mas enquanto estiver no período de competição ali, tem que ser dedicação total. Já que nós estamos falando da preparação, então nós temos que fazer comparação para as pessoas que estão nos assistindo entender exatamente o que é isso. Quando a gente vê preparação, por exemplo, da seleção brasileira ou da portuguesa, que é meu time querido, certo? A gente vê o pessoal lá no campo pulando aquelas varinhas para lá para cá, correndo em volta dos cones, fazendo zigue-zague, exercício com elástico e uma série de outras coisas, fazendo flexão. No caso do esporte, da seleção de futebol para cegos, quais os exercícios que eles fazem normalmente para ter essa agilidade, ter esse conhecimento e ter até mesmo a preparação física para o futebol? Então, Roberto, a preparação física do atleta deficiente visual hoje no futebol de cegos, ela é feita exatamente da mesma maneira, com os mesmos princípios da preparação física do futebol convencional, por exemplo. Lógico, respeitando a particularidade que o cego, você tem que mostrar o movimento para ele a primeira, segunda vez que ele está fazendo. Mas, de forma geral, os fundamentos são os mesmos executados nas equipes principais do futebol de cego, do futebol convencional, são os mesmos exercícios que a gente faz na preparação física do futebol de cegos. Então, a exigência é a mesma, considerando a necessidade de adaptações e adequações aos movimentos. No caso do futebol normal, futebol de campo, vamos colocar assim, a gente tem a preparação desde a infância, né? As crianças começam a jogar nesses times infantis e vai crescendo, passa pela adolescência jogando. Quando chega num time profissional, o cara já tem ali 10, 12 anos de futebol, que começou com 5 anos, né? No caso do futebol de cegos, quanto tempo demora essa preparação? É o mesmo estilo também? Vem desde criança ou ele entra numa determinada época e demora um tempo para preparação? Então, é o mesmo fundamento, né? A lógica é a mesma. A gente tem a dificuldade, como eu falei no bloco anterior, das crianças terem o medo, o receio da prática inicial do futebol de cegos por causa do grande número de contato que tem. Mas para a gente, quanto antes o atleta, a criança, o adolescente começar a prática, mais rápido ele vai evoluir. Nós temos trabalhado agora bastante na questão do fomento da modalidade, da renovação. A gente tem aí uma equipe muito boa, muito forte, mas sabe que essa equipe não vai durar para sempre. Daqui a pouco os atletas começam a se aposentar. Sim. Então, a partir desse ano agora, nós implementamos a seleção a partir de 10 anos de idade. E estamos fazendo 2 seleções, uma de 16 a 21 anos e uma outra seleção de 10 a 15 anos. Tá. Então, a gente já está começando a dar um trabalho mais específico para essas crianças e adolescentes, para que eles possam vir a se tornar atletas de ponta daqui a alguns anos. Então, só para a gente esnobar agora, só para a gente dar uma esnobada, certo? O nosso futebol de campo, ele já foi assim, máximo do mundo, né? E hoje já não é mais o máximo do mundo. Disputa lá bem, mas não é o máximo do mundo. E eu sei que o futebol de cego nosso, ele está esnobando, está sendo o máximo. Conta para nós aqui quantos títulos paralímpicos nós já temos. Nós temos 5 títulos paralímpicos, né? Ou seja, todas as Paralimpíadas onde foram disputadas o futebol de cegos, que começou lá em Atenas em 2002, graças a Deus, aí com muito trabalho, nós ganhamos todas as Paralimpíadas. Fomos campeões de medalhas de ouro em todas. Só todas? Só todas. Tá, okay. Espero que isso aí se mantenha por muito tempo aí. O que depender do nosso trabalho aqui, do nosso empenho, vai se manter. Muito bom, Felipe, muito bom mesmo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero muito agradecer a sua participação aqui no programa Inclusivo. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Roberto, todos os amigos do programa Inclusivo. Foi um prazer muito grande participar com vocês aqui, expor um pouco do esporte paralímpico e do futebol de cegos. Convido a todos os amigos aí a acompanhar a Confederação Brasileira de Esportes para Deficientes Visuais nas redes sociais. E quem quiser se aproximar, tiver mais dúvidas, estamos sempre à disposição. E obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.